Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Na aula de hoje trataremos a respeito do sistema econômico. Vamos explicá-lo através de uma versão simplificada, que seria o fluxo circular, né? Então a gente vai começar agora trazendo uma definição aí de sistema econômico. O sistema econômico serve para um município, serve para um estado, serve para um país. É claro que numa versão bastante simplificada. Então ele é um ambiente onde se desenvolvem as atividades econômicas de produção, que é a primeira parte, né? Então temos que produzir para movimentar a economia. E essa produção vai ser direcionada para um consumo, que são o público consumidor, então todos nós somos consumidores e, teoricamente, produzimos alguma coisa. Nós, mais especificamente, produzimos na área da agricultura e da pecuária. E essa troca é estabelecida entre quem produz e quem consome. Então, nós consumidores fornecemos produtos agrícolas e pecuários e os demais nos fornecem tecnologia, máquinas, enfim, insumos para a nossa produção. E daí existe uma interação e se forma um sistema econômico. Esse sistema econômico ele é definido por alguns detalhes, tá? Alguns quesitos vão definir ele. Primeiro, recursos naturais. E a gente se reporta à nossa primeira aula, né, que foi as peculiaridades da agricultura. Então, os recursos naturais o que são? O clima, solo, esses recursos aí vai a precipitação pluviométrica, a quantidade de água, horas de frio, se é quente, se tem neve, se tem muito sol, se é muito seco. Enfim, são vários itens que vão determinar o que tu pode produzir naquele ambiente onde tu se encontra, tá? Que a gente viu todos lá na nossa primeira aula de peculiaridades da agricultura. Outro quesito importante é com relação à cultura social. Então, a gente sabe que diversas culturas que existem no Brasil, que é formado por diversas culturas, existe a formação de diferentes sistemas econômicos. Nós temos aqui a Serra Gaúcha, o Pampa Gaúcho, nós temos o Rio Grande do Sul em relação ao Nordeste, ao Sul, ao Sudeste, todos com hábitos culturais e de consumo diversificados, que vão ser diferentes conforme o local e vão demandar diferentes produtos na economia e vão formar sistemas econômicos diferentes. Tá? E também temos o know-how que é a tecnologia disponível, o nível tecnológico. E a gente sabe, na agricultura ela vem evoluindo, desde a época que começou a se plantar, com pedaço de pau, arando o solo, depois veio o arado, veio uma série de instrumentos, e agora, mais recentemente, a gente tem o plantio direto, que já vem de alguns anos, né? Para vocês é antigo, para nós é novo. Nós temos aí a cultura dos transgênicos, nós temos o IATF na pecuária, temos a transferência de embrião e assim várias tecnologias, né, de irrigação, drenagem, enfim, uma infinidade de tecnologias que vão facilitar a produzir mais e melhor, certo? Então esse aí também vai determinar o sistema econômico. O sistema econômico pode ser classificado de algumas formas, como a gente já viu em outras aulas, né? Sistema econômico de mercado, que seria a decisão do indivíduo, a propriedade dos recursos de produção são dos indivíduos, né, das empresas, das famílias. Esse ocorre no mundo capitalista, que é o mais comum hoje em dia, e também, né, ela está ligada a uma legislação e fiscalização do Estado. Então, o Estado determina as regras. Ele não é possuidor dos recursos, mas ele determina as regras ideais de uso desses recursos e faz a fiscalização. Tá? Já na economia planificada, que seria a decisão do governo, a decisão é toda centralizada. Ele ocorre em regimes socialistas, onde as pessoas não são donas dos recursos de produção, são donas somente de alguns bens pessoais, certo? Então o governo determina tudo o que você produz e também legisla e fiscaliza. Tá? Faz todo o papel que aqui a gente não é acostumado muito a ver isso aí. Mas o sistema mais comum é o misto, pessoal, aquele que congrega no mesmo sistema características de um e de outro, da economia de mercado e da planificada. Então, são associações em diversos graus que a gente pode observar, né? Voltamos ali, em que existem as economias estatais, né? Que são a parte socialista dessas economias aí, que são os sistemas mistos, né? Que a gente pode verificar. O Brasil mesmo tem várias estatais. Alguns governos aumentam, outros diminuem, e assim a gente vai levando, mas somos uma economia mista. Tá? No modelo simplificado, né, que é o diagrama do fluxo circular, que a gente falou no começo, ele mostra de maneira bem simplificada como funciona a economia, né, de um país que nem o Brasil, certo? Ou pode ser no estado, pode ser no nosso município, né?
Então ele é constituído por duas unidades econômicas, né, que vão constituir basicamente esse modelo simplificado, em diferentes dimensões, como a gente vai poder ver ultimamente, né, nos últimos anos, cada vez mais diversificados. Mas o básico deles é a família, que são os indivíduos e as unidades familiares, né? Então, familiares individuais, eles são os consumidores dos bens e serviços, né? Então, a família, ela consome alimentos, consome água, consome tecnologia, consome lazer, consome educação, consome a parte de saúde. Então, tudo é fornecido pelas empresas, né, que a gente vai ver na sequência. E também possuem os recursos de produção. A família que produz o capital, possui o capital, que bota na poupança, que aplica no banco, que é emprestado para as empresas, ou que a família mesmo aplica na empresa, que se for dela, né? A família possui o trabalho, que é vendido a troco de salário, e que aplica o dinheiro e recebe em forma de juros, de dividendos, enfim. Tá? É a família que possui o recurso de produção. As empresas, elas compram e alugam a produção, tá? De diversas formas, né? Pode ser pegado dinheiro no banco, pode ser alugado um imóvel, enfim, pegado dinheiro a juro, ou aplicações em forma de ações, se a empresa for SA, né? E assim por diante. A produção é vendida, a produção e venda de bens e serviços, que são vendidos para as famílias. Aqui em cima está, ó. São consumidores de bens e serviços. Quem é que produz? A empresa, né? Que é a outra unidade econômica do sistema econômico. Tá? Ela pode ser também a firma, o emprego e a família. Tá? Então, ela pode ser, além de ser a empresa, ela pode ser firma, emprego e família da mesma pessoa. Isso aí ocorre, no nosso caso, com relação à agricultura familiar, que a pessoa trabalha, vive e tem um emprego ali, certo? Então, tudo vai sair dali, da agricultura familiar, que é uma das formas mais bonitas de se trabalhar com a agricultura. Isso aí a gente sabe, manifesta para vocês uma opinião pessoal a respeito das formas diferentes da agricultura, do jeito que ela ocorre. Integram dois tipos de mercado. Tá? Quais são os mercados que essas unidades econômicas integram? Mercados de bens de consumo e serviços, tá? Onde as famílias consomem e as empresas vendem, certo? Então as famílias são consumidoras dos bens e serviços e as empresas são vendedoras. Existe um fluxo de bens e serviços das empresas para as famílias. Então, as empresas produzem e vendem para as famílias. Aí, em contrapartida, existe um fluxo oposto da moeda, que as famílias pagam por esses bens e serviços para as empresas em dinheiro, ou em moeda, como preferirem. Tá? O preço é o elo da ligação, né? O valor sempre será igual, né? Ou seja, se eu ofereço um serviço por R$10, a família vai pagar R$10. Ah, mas o serviço vale 20, mas eu ofereci por 10. Então, o fluxo, o valor das coisas que vão para um lado, vai voltar em moeda para o outro, certo? Mercado de recursos, né? Mercado de recursos, as famílias vendem para as empresas. Vendem o quê? Vendem os recursos, né? Que seria o capital e o dinheiro. Tá? Então, o capital em forma de imóveis, de terra, enfim, e dinheiro em forma de dinheiro mesmo, né? Que é emprestado e é pago para as famílias por usar esse dinheiro. Existe um fluxo de trabalho e de capital, né, que seria das famílias para as empresas, e em contrapartida existe um fluxo de dinheiro, em forma de salários, dividendos, juros e outras formas que as empresas usem para pagar as famílias por esse trabalho e por esse capital, que são propriedades das famílias. O preço dos recursos são o elo de ligação entre os fluxos. Então, quanto vale o trabalho? Quanto vale o capital? Ele é o elo de ligação, né? Então, sempre o preço vai estar no centro das atenções aí na economia de mercado. Tá? Em termos monetários, os dois são iguais. Por quê? Porque tu oferece por aquele preço e a empresa paga aquele valor, certo? A moeda circula continuamente, né? Então ela vai circular continuamente nesse sistema, como a gente vai ver na sequência, no esquema que eu vou mostrar para vocês. Então o fluxo monetário assume 4 aspectos. Tá? Ele é custo de vida dos consumidores, onde as famílias compram bens e serviços das empresas e pagam em dinheiro, aí o custo de vida. Do outro lado, ele é a receita oferida pela empresa, né? Onde a empresa recebe pelos bens e
recursos que são vendidos, né? Bens e serviços que são vendidos para as famílias. Então, o custo de vida e a receita dos negócios são a mesma coisa, só que vista de ângulos diferentes, entenderam? Então, o que é custo de vida da família é receita da empresa. É claro que são várias empresas, são várias famílias, né? Não é só uma empresa, nem uma só família. Até falando nisso, existem muitas famílias e um número menor de empresas, né? Então, tem muito mais famílias do que empresas, certo, moçada? Bueno, os recursos monetários são o custo de produção. O recurso monetário pago, né, pelas empresas, pelo trabalho das famílias e pelo capital, é o custo de produção. Tá? E a renda dos consumidores é esse fluxo monetário, esse dinheiro que é recebido pelas famílias, das empresas, e fora para pagar os recursos de produção. Custo de produção e renda dos consumidores são a mesma coisa, vista de ângulos diferentes, no mesmo sistema ali de cima. E aqui a gente tem o sistema do econômico, né, que a gente pode dividir aqui, vocês não têm essa divisão, a parte de cima aqui é o mercado de bens e serviços, e aqui é o mercado de recursos. Tá? Então, dinheiro indo das famílias, bens e serviços vindo. Mão de obra indo das famílias e capital, recursos, aluguel, salário, juros, dividendos vindo. E aqui tem outra divisão que a gente pode fazer também, para separar os 4 cantos, né? Custo de vida, ó, dinheiro que a família paga por bens e serviços, renda da empresa, dinheiro que ela recebe por bens e serviços, custo de produção, dinheiro que ela paga pelo aluguel de mão de obra e capital, e renda dos consumidores, ela manda capital e mão de obra e recebe salário, juros, etc. Certo? Bem simples o diagrama do fluxo circular. Se a economia é estacionária, ela não se expande, nem se contrai, né? Os fluxos monetários são iguais, então não vai existir crescimento, ela vai ficar estática. Tá? Estática não, mas estacionária, né? Não vai ter modificação. Os valores de bens e serviços são iguais aos dos serviços e dos fatores. Tá? Então, são semelhantes, no caso da economia estacionária, né? Todos gastam o que recebem, não há poupança. Não há investimento. Então, se alguém quiser crescer, vai ter que poupar, vai ter que economizar para poder investir e aí sim vai existir crescimento da economia. Quais são as funções básicas aí do sistema econômico? Básicas não, gerais, né? O que deve ser produzido? Então, vai se procurar ver a demanda de mercado. Quais são as características da empresa? O que eu posso produzir? Eu posso produzir arroz, eu posso produzir gado, eu posso produzir soja? Depende da minha estrutura, dos meus recursos naturais, né? E do know-how que eu tenho também, como a gente falou no começo. Como você deve organizar a produção? Deve se organizar em torno dos bens desejados, né? E das quantias desejadas. Então, o que a população, que os consumidores querem comprar é o que a gente deve produzir. Né? Como deve se distribuir a produção? Depende da distribuição da renda do pessoal, né? Das pessoas. Quanto mais elevada, melhor, mais eu consumo. Mais elevada, mais qualidade vai ser buscar para se consumir. Tá? Então, quanto mais vai ganhando, mais vai adquirindo e depois vai qualificando mais o que adquire. Como você deve racionar os bens através de períodos curtos, né? Medidas para racionar em períodos curtos, o qual não se pode modificar sua oferta. Então, como é que tu vai oferecer bens de maneira permanente, né? Então, períodos sequenciais. Então, isso aí deve se observar também. Como você deve sustentar e expandir a capacidade produtiva? Através da poupança, né? Então, tu economiza e tu pode reinvestir. Também tu pode melhorar a tecnologia, melhorar o know-how, então daí tu vai aumentar a tua produção. No sistema econômico de livre mercado, o mecanismo de preço é a principal força organizadora. Tá? Ela proporciona manutenção e crescimento do sistema econômico. Então, como vocês já viram, né, e ouviram eu falar, e leram nos PDF que a gente mandou, o preço sempre está no centro. Tá? A moeda, a oferta e procura, como a gente vai ver na sequência do conteúdo, sempre estão no centro de tudo. Tá? Então, aí a gente viu como funciona basicamente um sistema econômico. É básico, tá? Existem várias subdivisões, a gente está vendo o básico do básico, só para vocês entenderem a organização, a engrenagem de como ele funciona. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.